bem com vocês? Aqui é a tia Cíntia e hoje nós estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica. E o tema geral do nosso trimestre é Servindo a Deus com Alegria. E o título da nossa lição de hoje é Felizes os que são misericordiosos. E o nosso versículo para nós guardarmos na mente, no nosso coração, se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5, 7. A palavra de Deus, ela nos afirma que felizes são as pessoas que têm misericórdia dos outros. Quando você ajuda alguém que está precisando, quando você faz o bem para aquela pessoa que está necessitada, o Senhor também vai te ajudar na hora que você precisar. E muitas vezes Deus não vai usar aquela mesma pessoa que você ajudou, não. Em muitos momentos o Senhor ele vai colocar outras pessoas para te ajudar naquela situação em que você estiver precisando. Mas para isso nós temos que ter um coração bondoso, misericordioso, que se importa com o próximo, que tem compaixão, tá bom? O nosso texto de base para a nossa história bíblica de hoje se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o 37. Vai dizer assim, ó: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse doutor da lei aqui, ele queria pegar Jesus em alguma falha. Então ele vinha com algumas perguntas, mas na verdade ele não tinha aquele interesse real de ter aquele ensino de Jesus, mas ele queria tentar ver se Jesus caía em alguma contradição, e eles vinham com algumas perguntinhas. E ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, ele já conhecia as intenções do coração dele, né? Porque Jesus conhece as intenções dos nossos corações. E Jesus responde para ele assim, ó: E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Então Jesus pergunta para ele o que a lei diz sobre isso. E no versículo 27, ele vai responder aqui, ó: E respondendo ele disse, ele vai citar agora os mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu aqui para ele, aqui no versículo 28, ó, e disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus falou: coloque em prática. Você já tem o conhecimento, coloque em prática, está tudo certo. Você terá a vida eterna. Mas ele tinha intenção de pegar Jesus em alguma coisa, né? E aí ele vem no 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E agora no versículo 30, e respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então Jesus começa a contar uma história muito interessante sobre bondade, sobre compaixão. E ele começa dizendo, né, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, aqui, esse daqui, e ele caiu na mão dos ladrões, dos salteadores, e aqueles ladrões machucaram ele, bateram nele, levaram
as coisas que ele estava carregando e deixou ele todo machucado, todo ferido. Olha como ficou aquele moço, todo machucado. Eles levaram tudo dele porque aqueles bandidos eram muito cruéis, violentos. E ele ficou quase morto, ele ficou caído quase morto. E agora ele está precisando de ajuda. Será que vai ter alguém naquela estrada ali? Como? Será que vai ter alguém para ajudar ele? Olha, Jesus continua contando que por aquele caminho passava um sacerdote. O sacerdote a gente compara ao pastor hoje em dia, né? Ele era responsável, ele era escolhido por Deus, responsável para cuidar do templo, da adoração ao Senhor. E ele passava por aquele caminho e quando ele viu aquele moço caído, sabe o que ele fez? Ele passou bem longe dele, passou bem longe e foi embora. Vou pôr ele bem aqui no cantinho, ó. Ele foi embora. E deixou, ele não fez nada para ajudar aquele moço que estava ali machucado, que estava ferido. Mas vem passando. Agora Jesus conta que passou o levita. O levita também era responsável por ajudar no templo, nas coisas sagradas também. Ele estava ali, era um ajudante do sacerdote, ele estava ali contribuindo também no templo. E ele passava também tranquilo, né? Mas quando ele avistou aquele moço ferido, ele passou também bem longe, foi embora. Tá bem no cantinho também, foi embora. E aquele moço ali, caído, precisando de ajuda, precisando de alguém que lhe desse a mão, que o ajudasse. Será que ele vai morrer nessa situação? Agora vem passando um samaritano. E os samaritanos, de um modo geral, eles não falavam com os judeus. Mas esse samaritano aqui, quando ele passou, que ele viu aquele moço caído, ele parou e ele sentiu compaixão. Não é o mesmo sentimento que Jesus sempre sentiu pelas pessoas que vinham até ele. Era esse sentimento que Jesus tinha, que fazia com que Jesus curasse, fazia com que Jesus libertasse. Foi esse sentimento de compaixão por nós, que ele veio a esse mundo, sofreu em nosso lugar para nos salvar, porque nós estávamos assim também, feridos, mortos espiritualmente, longe de Deus. Mas Jesus, ele teve compaixão de nós. E é por isso que nós estamos aqui, nós temos essa chance de receber a Jesus como nosso Salvador e nós temos de graça a vida eterna, a salvação através de Cristo Jesus. Então, aquele samaritano, ele se aproximou dele, né? Não se importou se era judeu, se... Ele não se importou com essas coisas. Ele apenas se importou em ajudar. E nós vamos ver aqui o que aconteceu, o que ele fez. No versículo 34, fala bem assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Olha a atitude desse samaritano. Ele teve misericórdia do seu companheiro. E a Bíblia fala que ele aplicou o azeite, o vinho, que eram remédios usados naquela época, e cuidou dele, limpou, né?
os machucados, colocou ele, né, no seu cavalo e levou ele para uma hospedaria, para uma estalagem. Olha ele ajudando uma pessoa que ele nem conhecia, que ele nunca tinha visto, mas ele ajudou porque ele teve compaixão. E depois disso, ele levou aquele moço para a estalagem, né? É como se fosse um hotel. E ele ali cuidou dele durante aquela noite. E quando chegou no outro dia, ele chegou para o dono da pensão, o dono ali daquele hotel, né? Vamos dizer assim, entregou o dinheiro, pagou a ele por aquela noite e falou com ele, ó, cuide dele, porque quando eu voltar, tudo que você precisar de gastar com ele é para você cuidar dele direitinho, porque quando eu voltar, eu vou te pagar tudo que você gastar com ele. E assim ele fez. E assim ele seguiu viagem, né? E deixou tudo certo. Pediu aquele moço para ajudá-lo. E agora nós vamos ler aqui, ó, a pergunta que Jesus faz no versículo 36. Ele fala aqui, ó, pergunta para aquele doutor da lei, falou, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Será que foi o sacerdote? Será que foi o levita? Ou será que foi o samaritano? E olha a resposta que aquele doutor da lei deu. No versículo 37, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Então é o que foi misericordioso. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então é isso que Jesus quer que cada um de nós façamos, porque o nosso próximo é aquela pessoa que precisa de nós, é aquela pessoa que está ali naquele momento precisando da nossa ajuda, da nossa atenção. Então nós devemos fazer dessa maneira. Viu alguém necessitado, um coleguinha se machucou, vai lá, ajuda ele, leva, né? Pede ajuda para o papai, para a mamãe. Se está na escola, pede ajuda para os professores. Não deixe aquela pessoa ali precisando de ajuda sem você fazer nada. Se um colega precisa de uma ajuda numa matéria da escola, se tem como você ajudar, ajude, tá bom? Seja misericordioso. Não estou falando aqui para dar cola para ninguém, tá? Porque quando você dá cola, você não está ajudando seu coleguinha não, tá bom? É ajudar se tiver uma matéria que ele perdeu ou ele não entendeu, você explicar para ele. Dar cola não é ajudar, porque ele vai continuar sem entender, sem aprender, tá bom? E são várias situações que você pode ajudar. Você vai perceber o momento que alguém está precisando de você, da sua ajuda. O papai e a mamãe também pode precisar de você. Então fique atento, vamos ficar atentos para que nós possamos ter a atitude certa, no momento certo, para ajudarmos quem realmente precisa de nós. E eu deixo um desafio para vocês, né? Procure observar durante essa semana se tem alguém precisando de ajuda e faça o que você puder fazer para ajudar alguém, tá ok? Então, meus amores, Jesus ele nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo igual nós amamos a nós mesmos. Tá vendo esse sinalzinho aqui de igual? Eu tenho que amar o meu próximo da mesma maneira que eu me amo. Se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para o meu próximo. Se numa situação difícil eu iria querer que alguém me ajudasse, então eu tenho que ajudar. Tudo aquilo que você gostaria que o outro, que o seu próximo fizesse, você faça. É isso que a Bíblia também nos ensina.
Então, que nós possamos ser misericordiosos, bondosos, possamos ter compaixão das pessoas e estejamos sempre prontos a ajudar, porque assim nós seremos felizes, mais que felizes, bem-aventurados. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Vamos lá? Querido Deus, te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso e nós somos gratos ao Senhor porque a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bondoso para conosco. E pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos dê um coração cheio de amor, que o nosso coração se encha de bondade, de compaixão por aqueles que precisam de nós. Abra os nossos olhos também para contemplarmos, para enxergarmos as necessidades dos outros. Ó Deus querido, continue conosco, nos ajude, nos ensine a viver e praticar o amor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, vamos amar mais e ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda. Um grande beijo e até a próxima!